Então, vamos chamar o nosso próximo palestrante, que é o Darlan Emanuel, do CT Gás. Bom dia, pessoal. Meu nome é Darlan, eu trabalho no CT Gás ER. Eu vou fazer uma apresentação muito breve do que é o CT Gás, não é o objetivo, não é o objeto, 5 slides. Depois eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos de medição anemométrica em relação à fase de prospecção e à operação de parques, que isso tem sido, ao longo dos últimos anos, apresentado alguns problemas. Alguns desenvolvedores tiveram problemas com a implantação dessas estações, e isso acarretou em algumas penalidades financeiras, em algumas multas, inclusive foi objeto também de intervenções judiciais na alteração, inclusive, dos valores dessa multa. Mas antes de começar, eu queria fazer só uma observação que, às vezes, passa um número na nossa cabeça e a gente talvez não preste tanta atenção. A Elbia comentou uma coisa na apresentação dela, e eu tive a oportunidade de ver isso também, que é o seguinte: ela comentou o seguinte: existia um proprietário de terra que ganhava R$ 800 por ano, né? E que, felizmente, caiu no território dele. Ele fez um contrato de arrendamento com um desenvolvedor, caíram 2 máquinas, e por causa disso ele vai ganhar R$ 1.000 por mês por cada máquina. A gente, às vezes, escuta isso e passa um pouco despercebido, mas isso é a mudança abrupta na vida, né, ou então na comunidade em que isso está inserido. É a quebra de um paradigma, é a quebra de um ciclo socioeconômico que isso vinha se repetindo, se repetindo. Então, provavelmente, os filhos desses proprietários não vão passar pelos mesmos ciclos que talvez se repetissem aos longos dos próximos anos. Então, só isso já... Quer dizer, eu sei que existem outros aspectos, mas isso é algo que é de encher os olhos, realmente. Há um mês atrás, eu estava em uma área no Piauí, fazendo uma atividade de prospecção, procurando, e tinha uma área de mais de 20 mil hectares, onde nessa área trabalhavam mais de 1.000 pessoas. E, infelizmente, essa área está, em função da seca, está praticamente parada. Hoje tem só, em comparação às 1.000, tem 80, 50 pessoas mantendo. E eu fiquei muito feliz quando o desenvolvedor, que talvez faça desenvolva o projeto, ele disse: não, a gente não pode acabar com isso, né? Se a gente desenvolver o projeto, mas a gente tem interesse também em desenvolver a atividade que continuava aqui, até como um espelho de projeto para o mundo, né? Ou seja, eu tenho um projeto privado sendo desenvolvido em uma região, e nessa região também contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico dos moradores daquele local. Então, isso é algo que eu acho que a gente nunca pode tirar da nossa mente, tá bom? Então, rapidamente, como eu disse, apresentar o CT Gás. O CT Gás é o Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis. Ele fica lá em Natal. Ele foi criado em 99 e ele veio evoluindo, inclusive mudou o seu escopo de atividades, que antes era relativo mais a gás natural e a petróleo, e em 2009 ele ampliou para CT Gás ER e Energias Renováveis. Tá? Então, desde então, a gente tem desenvolvido também atividades nesse segmento. Apesar de gerar alguma confusão, mas o centro, na verdade, é um consórcio, né? 50% Petrobras e 50% Senai. Tá? E aí, claro, tentou agregar a essa instituição o que há de melhor nas duas instituições. O Senai é uma entidade historicamente reconhecida no Brasil na formação profissional, né, na formação, qualificação profissional. Enquanto que a Petrobras existe toda uma tradição também na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, atrair essas duas características para uma única entidade, né, onde nela se faz desde a parte de educação profissional, prestação de serviços técnicos e tecnológicos, que também é um forte do Senai, e pesquisa e desenvolvimento. E está aqui. Então, a partir de 2009, o CT Gás, ele se estruturou em cima de 3 pilares. Um deles é a capacitação profissional, e aí, com o aumento do escopo das suas atividades, ele já trabalhava com gás natural, começou a trabalhar com eólica, solar e pequenas centrais hidrelétricas. Nesse gráfico a gente vê o seguinte: na parte de capacitação profissional, a parte de gás natural já era consolidada, mas começou a atuar também na parte de eólica e solar. Hoje, lá no centro, por exemplo, iniciou agora, esse mês, a 3ª turma de um curso técnico, de especialização técnica em energia eólica. É um curso que, inclusive, tem tido uma grande aceitação pelo mercado. Claro que
o mercado, a demanda é muito maior. O que tem acontecido é que a gente tem observado as estatísticas, a última turma, mais de 70% dela foi absorvida pelo mercado só ali no Rio Grande do Norte mesmo. Então, o centro está tentando contribuir com a formação, ele entende da necessidade, ele enxerga a demanda e ele está tentando contribuir nisso. Serviços técnicos e tecnológicos, o Senai já tinha isso também, né, fazia parte do escopo, da tradição do Senai, mas agregar esse tipo de atividade à área de renováveis. Então, foi montado, né, o laboratório de mapas e dados, que é localizado lá no centro. A Elber conheceu já lá, o Daniel Faro, que é o nosso coordenador, na prestação de serviço, consultoria, para a área de eólica e solar e IPCH também. E, como não podia deixar de ser, também a parte de pesquisa aplicada. E aí vem um ponto interessante, que é o que, no nosso entender, pelo menos na parte de capacitação profissional, é muito importante. Normalmente é muito desvinculado, né, a realidade da sala de aula para a atividade de campo, onde estão os problemas, onde estão os desafios, e aí fica um pouco descolado. A metodologia que a gente entendeu que a gente achou mais interessante, ela funciona da seguinte forma. Os pesquisadores do centro, que são os pesquisadores que estão fazendo pesquisa em desenvolvimento, ou então fazendo a prestação de serviço, prestando consultoria, eles também são os professores, né, dos cursos técnicos e de nível superior, que aconteceu lá também. Então, o que acontece? O aluno que está em sala de aula, ele tem a oportunidade de estar assistindo, ou então vendo uma explicação de um profissional que, de um lado, está prestando serviço técnico e tecnológico, ou seja, ele está conhecendo quais são os problemas que realmente estão acontecendo em campo, e essa informação ele traz para dentro da sala de aula, e isso enriquece muito. E, do outro lado, esse mesmo profissional, ele está fazendo P&D. Ele está fazendo pesquisa, ele está fazendo inovação, e ele também está trazendo essas informações para a sala de aula. Então, a gente entende que esse formato é um formato que é muito benéfico para o aluno, porque ele sai conhecendo os reais problemas que estão acontecendo em campo, como também está trazendo a informação do que está sendo desenvolvido para solucionar esses problemas. Tá bom? Aqui são só... como eu disse, são só poucos slides falando sobre o CTGAS, mas eu achei muito importante trazer alguns dos projetos que o centro já acabou e outros que estão em desenvolvimento, inclusive alguns já foram citados aqui. Por exemplo, desde comparação de técnicas de aumento de resolução de dados. Na verdade, é o que o companheiro acabou de falar, que, na verdade, está gerando séries de vento a partir de dados de mesoescala usando modelos globais. No caso, lá a gente está usando, um colega nosso, inclusive, está defendendo um doutorado hoje, ele usa o Brahms, mas o outro colega que trabalha no nosso centro, ele é mais focado em WRF. São modelos, os dois são modelos, cada um tem os seus parâmetros, mas ambos podem ser utilizados. Esse foi um dos trabalhos. O outro é a análise de desempenho de um parque eólico utilizando tecnologia LIDAR. Inclusive, esse trabalho foi apresentado agora lá no Brasil IndyPower. O LiDAR é um equipamento que faz a medição de vento usando tecnologia, um laser, um feixe de laser. Tá? E a vantagem dele é que é um equipamento portátil e ele consegue fazer medições acima de 200 metros. E esse equipamento está sendo já objeto da atualização da norma IEC, tá? Para avaliação de desempenho de aerogeradores, e que nele também já traz a possibilidade de você, com o LiDAR e uma torre anemométrica, você fazer a validação dos dados do LiDAR e usar ele para fazer, por exemplo, levantamento de curva de potência. Tá? Avaliação da caracterização de impactos de aerogeradores na qualidade de energia, né, como, por exemplo, os problemas de afundamento de tensão. A gente adquiriu um equipamento que é a unidade de afundamento de tensão para fazer esses testes em aerogeradores. Na verdade, é uma grande bancada, é uma carreta, ela é móvel. Então, a ideia é ela poder se deslocar e fazer testes e ensaios, né, avaliação em diversas máquinas diferentes. Em relação a... Acho que aqui tem um projeto offshore. O projeto offshore, na verdade, a gente acabou de entregar o primeiro Atlas offshore do Rio Grande do Norte, da costa do Rio Grande do Norte. É de um projeto da Petrobras, e agora a segunda fase, dentro do primeiro projeto ainda, é a ampliação para a área do Rio Grande do Norte e Ceará. O do Rio Grande do Norte foi entregue, e agora a gente está entregando do Ceará. E é um desafio, realmente, porque a gente teve que instalar uma torre padrão IEC, a mais de 20 quilômetros da costa, e isso
não é algo muito fácil. Nada é, em ambiente offshore, nada é trivial, né? O deslocamento é complicado, energia é complicado, telemetria é complicado, e a gente tem que fazer outras validações, usando outros equipamentos para fazer as correlações, né, nos pontos para poder gerar os mapas. O outro projeto que ela comentou que em relação ao aprimoramento do aerogerador de 2 megawatts com a INPSA. A gente estava com a INPSA nesse projeto. Infelizmente, a INPSA apresentou alguns problemas. Na verdade, eu nem sei qual é o status atual do projeto, porque ela está passando por dificuldades. Mas se referia a um protótipo de um aerogerador de 2 megawatts, adaptado às condições do Brasil. E aí se falou muito aqui sobre isso, e é verdade. A gente tem que ter na nossa cabeça que da importância de uma área de testes no Brasil. O que acontece? A máquina ela é projetada, e ela é projetada para as condições no local onde elas foram desenvolvidas, basicamente na Europa. Então, todas as condições de projeto, os critérios de projeto que foram estabelecidos, foram baseados nas condições de vento daquele local, né? Mas aí, para quem viu um pouco, a gente sabe que as condições de vento de lá são muito distintas já daqui. Não é à toa que as condições de vento lá se adaptam muito bem à distribuição de Rayleigh, que é uma distribuição de vento conhecida, enquanto que aqui ela foge totalmente disso. A gente tem fatores de forma muito mais altos, as velocidades médias podem até ser mais baixas do que a de lá, mas porque lá tem ventos com maiores velocidades ocorrem, mas isso traz uma intensidade de turbulência também ao local, o que faz com que as máquinas tenham critérios de projeto mais fortes. Ou seja, é como se a máquina aqui no Brasil ela tivesse superdimensionada, vamos dizer assim. Então, a avaliação dessas máquinas aqui no Brasil seria realmente fundamental, e a gente entende que isso agregaria desempenho na produção. Tá? Bem, eu não vou me ater mais, são só alguns dos projetos para a gente ter na nossa cabeça. O centro é atuante na área em pesquisa, como também na parte de capacitação profissional. Tá? E aí a gente pode passar. Aqui é o último slide, tá? Falando desse projeto que a gente acabou. É um projeto e que a gente apresentou no Brasil Wind Power, né? A gente tem uma torre anemométrica. Normalmente todo parque obrigatoriamente tem que ter uma torre anemométrica para fornecer os dados de vento, que inclusive eles são fornecidos para a EPE e também são fornecidos para a ONS, para acompanhamento da geração e para seu banco de dados para estudo. Inclusive, são esses dados que estão sendo utilizados para fazer agora a atualização do Atlas. Mas qual é o problema disso? Quer dizer, bem, não é um problema, mas qual é a característica disso? Eu consigo fazer muito bem o levantamento, ou então um acompanhamento de uma máquina que está logo próxima dessa torre, né? A primeira, mas o parque eu tenho N máquinas, né? Como é que eu vou conseguir caracterizar o vento que está chegando numa máquina lá atrás? Eu posso usar o anemômetro da Nacelle. Pode, mas existem problemas para isso também. A incerteza também aumenta um pouquinho. Seria muito interessante se a gente conseguisse colocar uma torre anemométrica, então, na frente de cada aerogerador, mas isso é impeditivo. Mas se a gente tivesse um equipamento portátil de medição de vento, né, essa é a função do LiDAR, entre outras aplicações. Ele, então, é calibrado com a torre e depois ele pode ir sendo transportado ao longo do parque, fazendo a avaliação do desempenho dos aerogeradores dentro desse parque. Isso é muito importante. É muito comum hoje, dos parques que entrarem em operação, os proprietários solicitarem, eles observam, vez por outra, que o parque não está produzindo o que eles acham que deveriam produzir. E eles solicitaram e solicitam ainda o levantamento da curva de potência desses parques. Tá? E isso requer um custo, porque envolve instalação de torres, e eu não consigo medir a curva de potência do parque inteiro, né, só de algumas máquinas. O uso dessa tecnologia pode facilitar esse acesso, mas, como eu disse, ainda não é liberado, ele ainda está em fase de aceitação pela IEC. Mas o próprio resumo da norma atualizada já traz esse equipamento, então é importante a gente já estar conhecendo essa tecnologia, né, trabalhando com ela para que, quando essa norma se torne vigente, a gente já tenha ela dominada. Pode passar. Bem, eu vou falar, então, um pouquinho sobre os aspectos da medição anemométrica. A medição anemométrica é o objeto a qual, por exemplo, condiciona
a validação dos dados de um atlas eólico. A medição anemométrica, por exemplo, é o que condiciona o desenvolvimento do projeto, porque são os dados obtidos a partir dessa medição é que vão dizer se o local é apto ou não, é economicamente viável ou não a implantação de um projeto. No caso aqui, eu vou citar só 2 parâmetros bem rapidamente, que é o parâmetro da prospecção, que ele comentou, que é a fase em que você está buscando uma área para desenvolver o projeto, mas existe uma outra fase, que é uma fase pós-prospecção. Na verdade, é uma fase pós-operação de parque, que é a fase do acompanhamento do parque. Tá? Então, que também é necessário fazer medição anemométrica, mas com objetivos diferentes, e ele tem certas particularidades, elas que eu vou comentar. Primeiro, a gente precisa se entender em que fase a gente está, né? Vou falar aqui rapidamente de desenvolvimento de um projeto. Onde é que ele começa e onde é que essa etapa de prospecção e a etapa de produção inicia? Pode clicar de novo. Bem, eu tenho uma área, alguém tem que a primeira coisa, alguém tem que ter um interesse em desenvolver um projeto, né? Então apareceu alguém interessado, disse, olha, é um grupo, eu quero desenvolver um projetos eólicos no Brasil, eu quero entrar nesse mercado, mas bem, eu tenho que procurar uma área. É essa procura que a gente chama de prospecção, tá? Eu tenho que procurar uma área. Encontrando uma área, e como é que eu acho essa área? Uma das informações que a gente usa para tentar escolher uma área, por exemplo, é o próprio Atlas. Não é uma informação única. Claro que ninguém se baseia única e exclusivamente no mapa para decidir desenvolver um projeto em um local. Mas ele é um excelente norteador, porque foi um estudo já feito para aquela área. Tá? Após isso, é feita a campanha de medição de vento. E aí sim, né, é instalada uma torre, e ela tem algumas particularidades, e essa medição ela tem que ocorrer por pelo menos 24 meses consecutivos a 3 anos de medições, tá, ininterruptas. Com isso, a gente tem que fazer o que a gente chama de projeto básico. É o book do seu projeto, é o projeto na forma de papel. Tá? Lá está todo o layout do parque, quais são os dados de vento, produção de energia, documentos relativos a questões ambientais. É todo o book do projeto que você fornece para a fase de habilitação. Ok? E só se você passar nessa habilitação, você pode participar de um leilão. Mas, e aí, se não tiver leilão esse ano? Fica para o próximo. No próximo ano eu não consegui vencer no certame, meu projeto não foi aprovado. Guardo o projeto e espero o próximo leilão. Venceu o leilão. Então agora eu posso começar a construir. Considerando que você venceu um leilão a -3, você tem 3 anos para iniciar a sua produção. É o que a gente chama do projeto executivo, é a construção do parque. E só a partir daí você tem a produção. Então vejam, quando eu estou falando em prospecção, eu estou numa fase que antecede a construção do parque. Eu estou buscando áreas. Inclusive, essa prospecção pode me chegar no seguinte ponto. Olha, esse local não serve para fazer o projeto. E agora? Agora, paciência. Fechou, não serve, guarda tudo, vamos procurar outra área. Essa é a definição de prospecção. A parte de operação de parques, não. Iniciou a produção do parque eólico, eu sou obrigado a instalar uma torre para acompanhar a produção dela. Quando se fala em anemometria, a anemometria é um termo bem genérico, ele pode ser aplicado em diversas áreas. Aerodinâmica, meteorologia, automobilística. Mas quando a gente já está falando em eólica, as condições são outras, os requisitos são outros. Os sensores são mais sensíveis. Há toda uma especificidade para essa área. Tá? Então, a gente está trabalhando agora com estatística de vento, está trabalhando com avaliação do recurso eólico, está trabalhando com microsite, que é o estudo do microposicionamento dos aerogeradores. Tá? Esse é o objeto de medição. Talvez alguns nunca tenham visto, ou outros já tenham visto. Né? Na verdade, é uma torre, uma estrutura treliçada metálica, de no máximo 40 centímetros de face. Bem, torres mais altas podem ser um pouquinho mais largas. E são altas, tem 100, 120, 80 metros de altura. Tá? E nela são colocados todos os nossos sensores. Sensores de velocidade do vento, direção do vento, temperatura. E aqui a gente não dá nem para ver. Não dá nem para ver de tão fina. Essa torre tem 100 metros, mas lá em cima tem 3 sensores, 2 de velocidade, 1 de direção. É exigido, claro,
Eu não posso ter um sensor só lá em cima, eu preciso ter sensores intermediários, porque caso eu precise extrapolar, nem que seja só um pouquinho o vento, eu preciso determinar o que a gente chama de perfil vertical. Tá? Porque quando a gente tem um perfil, eu tenho uma função estabelecida, e com essa função eu consigo extrapolar os dados. Claro que existem critérios para fazer isso. Tá? E essa torre, ela está num lugar ermo. Né? Então, eu preciso de um sistema de alimentação independente, baseado em painel fotovoltaico, e eu preciso de um sistema de transmissão de dados. Normalmente, é um sistema GSM. Pode passar. Pode passar. Tá? Claro, tem vários fatores de influência na medição. O que eu estou falando aqui, na verdade, envolve ainda essas informações servem para as duas fases. Tá? Serve tanto para a fase de prospecção, como também serve para a fase de operação de parques. São critérios para o estabelecimento da medição. É importante dizer, aqui na fase de prospecção, tem duas imagens aí, uma vocês estão conseguindo ver, um terreno complexo, né? São montanhas, vales, e a outra é um terrenozinho liso. Isso, por exemplo, vai dizer se você precisa de mais ou menos torres para você fazer a sua campanha, considerando que cada torre ela tem uma área mínima de representatividade, uma área máxima, melhor dizendo. Então, se o terreno for muito plano, ela consegue representar uma área maior. Se o terreno for muito complexo, ela consegue representar uma área menor. A norma indica, por exemplo, a posição dos sensores. Tal sensor tem que estar a tal altura, o próximo sensor tem que estar numa altura tantos metros abaixo para não atrapalhar. Aquela figurazinha ali do lado, colorida, indica, você tem que colocar o seu sensor em um ponto da torre em que a própria torre não esteja influenciando no vento, porque senão você vai estar pegando o que a gente chama de esteira da torre. O vento pode estar sendo acelerado ou estar sendo freado. Ou seja, são questões técnicas para a instalação dessas torres. Então, eu queria chamar a atenção aqui da medição na etapa de prospecção. Tá? Primeiro, ela constitui a etapa obrigatória para o desenvolvimento do projeto. Não existe habilitação de projeto, se o projeto não é habilitado, se você não tiver as medições seguindo os critérios de qualidade mínima exigidos. Tá? Os dados não podem ser certificados por mim, nem pelo meu concorrente. Né? Ele deve ser certificado apenas por uma entidade independente. Tá? E ela constitui etapa para a habilitação do projeto com fins à participação de leilões. É importante dizer também que eu estou aqui falando dentro do mercado que a gente chama mercado regulado, tá? Para participação de leilões. Existem outros processos se um desenvolvedor quiser trabalhar o que a gente chama de mercado livre. É outra etapa. Aqui eu estou me referindo ao mercado regulado, ok? E algumas informações relevantes, dizer que quem quiser olhar, na verdade, as informações e as exigências técnicas, você pode olhar, por exemplo, o anexo G da norma IEC 61400-12.1, que é a norma de avaliação de desempenho de aerogeradores. No anexo dela é que tem essas informações de como deve ser instalada a torre. A medição deve ter pelo menos 2 alturas, período não inferior a 24 meses consecutivos, ou seja, ele dá a indicação de como deve ser feita a medição. Pode passar. Tá. Aquilo era a fase de prospecção. A gente viu com a etapa que antecede, inclusive, a habilitação do projeto, antecede a construção do parque. Tem outro objetivo. Na operação de parques, eu tenho também que ter a medição anemométrica, mas o objetivo é outro. Tem como objetivo o cumprimento das determinações legais de uma portaria, tá? Referentes a parques eólicos vencedores dos leilões de energia. Então, essa etapa já é para os parques que entraram em operação. Tá? Tais medições constituirão um banco de dados permanente e referencial para estudos sobre energia eólica, e aqui cai perfeitamente como o que está sendo solicitado pelo CEPEL. Os dados que são enviados para a EPE, eles continuam sendo privados. Os dados continuam sendo do desenvolvedor, do dono do parque. Mas ele cede esses dados para a EPE e a EPE se compromete a não disponibilizar os dados, mas ele cede no intuito de quê? De que a EPE vai utilizar esses dados para os estudos relativos à energia eólica, para contribuir mesmo. E é nesse ponto que, por exemplo, os dados são cedidos tanto para o ONS como para qualquer entidade para fazer os seus estudos. E são muito importantes mesmo. Tá? Então, quais são as diferenças, né, entre a fase de prospecção e a fase de operação de parque e suas particularidades? Não vou citar tudo aqui, são questões técnicas, eu vou só citar alguns pontos. Por exemplo, a campanha de medição.
Quando eu estou falando em prospecção, eu inicio a campanha de medição no momento em que eu achar mais conveniente para o desenvolvimento do projeto. Eu não tenho um compromisso com uma data. Tá? Coleta de dados. A coleta de dados, por exemplo, eu posso fazer a priori até se eu quiser uma vez por mês. Não é recomendável, mas minha torre está lá, eu vou lá uma vez por mês, eu vou lá uma vez a 15 dias e coleto os meus dados e pronto. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Tá? Mas, como eu disse, eu estou numa etapa a qual me permite fazer isso. Tá bom? Já na etapa de operação de parques, não. Primeiro, o início das campanhas de medição ela tem que ser feitas em, no máximo, 180 dias após a assinatura do contrato de energia de reserva, ou então a partir do contrato de comercialização de energia, que é outra forma de contrato. Se eu não atender esse prazo, eu começo a pagar uma penalidade financeira na forma de uma multa, que inclusive foi objeto de alteração também. Inicialmente, essa multa era de 1% da receita fixa anual. Era um valor realmente bem considerável, né? Considerando a produção de um ano inteiro do parque, de toda a sua receita no ano, você tirar 1%. É muito dinheiro. Mas esse valor foi revisto, e esse valor foi alterado, que ao invés de 1% da receita fixa anual, é 1% da receita fixa mensal. Coleta de dados. A coleta de dados ela tem que ser diária. Continua sendo uma opção minha, mas eu obrigatoriamente tenho que enviar esses dados para a EPE a cada 15 dias. Obrigatoriamente. Se eu não enviar esses dados a cada 15 dias, se eu demorar mais algum certo prazo, eu vou comentar no próximo slide, eu posso também sofrer uma penalidade na forma de multa, que também equivale a 1% da receita fixa mensal. E também existe uma exigência quanto à calibração dos sensores. Enquanto na fase de prospecção não há uma informação mais exata sobre isso, porque, bem, se eu não quiser calibrar os meus sensores, tudo bem. O que vai acontecer é que, quando os seus dados forem certificados, eles vão apresentar uma incerteza maior. E isso pode comprometer o teu projeto. Mas você não é obrigado a recalibrar. Enquanto que aqui não. Na operação de parques, a gente é obrigado a recalibrar os sensores a cada 24 meses. E caso eu não atenda essa exigência, de novo, né, recai uma penalidade na forma de uma multa. Tá? Então, algumas particularidades aqui da operação dos parques, tá? Em relação à medição anemométrica. Eu tenho, obrigatoriamente, 180 dias após a assinatura do contrato para começar as medições. Aí alguém pode dizer, mas o meu parque ainda não entrou em operação. Mas é isso mesmo, assinou o contrato, 180 dias, a torre já tem que estar instalada e começando a enviar os dados. Os dados são enviados à EPE na forma de um pacote quinzenal a um sistema. A EPE criou um sistema, né, online, onde as pessoas entram e fazem o upload do arquivo. Perda máxima de dados, eu não posso fazer uma medição de qualquer jeito. Né? Ela exige os critérios mínimos de qualidade. Por exemplo, eu não posso perder muitos dados. Tá? Então, ela diz, olha, você não pode perder mais do que 15% de dados ao longo do ano calendário. Como você também não pode perder mais do que 30 dias de dados de forma consecutiva. Então, quer dizer que eu posso perder 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui? Pode. O que você não pode é perder 30 de maneira continuada. Tá? Os dados devem respeitar, claro, critérios de plausibilidade física. Né? Então, por exemplo, como é que a temperatura e a umidade estão aumentando as duas no mesmo instante. Né? Então, são critérios físicos que são aplicados para garantir que aquele dado está correto ou não. E os dados também são enviados para o ONS. O ONS também precisa de um banco de dados para fazer os seus estudos. Tá? Então, aqui só um resumo. Né? Se eu não, quais as consequências que podem ter, né? Na fase de prospecção, eu elevo a incerteza na minha medição, eu posso comprometer a minha habilitação, né, para a participação no leilão. Inclusive, isso pode ter uma consequência até no financiamento, onde isso é avaliado também, a incerteza do projeto, a incerteza global. Tá? E, claro, isso vai resultar na dificuldade de você vencer o certame, de você vencer o leilão. Teu projeto não vai estar um projeto competitivo. Tá? Na operação de parques, eu tenho notificação pela EPE de atraso, né, no envio dos dados.
notificação pela EPR por problemas nos dados, mas não é a EPR que faz multa, que aplica a multa, né? Ela não tem mecanismo para isso. Na verdade, ela notifica a Câmara de Comércio, de Comercialização, e é ela quem faz a notificação ao desenvolvedor. Então, eu acabei, esse é o último slide, tá, da apresentação. Eu acredito que o tempo já está bem no finalzinho mesmo, mas entender que as etapas da medição na fase de prospecção e de operação de parque são atividades, apesar de usarem o mesmo instrumento, que é uma torre anemométrica, mas elas têm especificidades, têm critérios específicos. Tá? O não atendimento desses critérios na fase de prospecção pode dificultar o desenvolvimento do projeto, pode dificultar o financiamento ou a habilitação desse projeto para participar de um leilão. E se passar na habilitação, ele vai ser um projeto menos competitivo. E na fase de operação de parque, ela pode acarretar principalmente em penalidades. Tá, ok? Foi uma apresentação talvez um pouco mais técnica em relação às outras apresentações, mas eu espero ter contribuído, agradecer também ao convite. Tá, ok? Muito obrigado. E qualquer coisa.